Segundo programa de TI da TV Cidadã, estamos aqui, meu nome é Keshen Eltec, sou diretor de tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estamos aqui hoje, Lucas, obrigado, Lucas Leão, secretário de Finanças, antigo coordenador de informática do município de Arapiraca. Lucas, aqui é uma evolução, um bate-papo, vamos aproveitar para colocar assim, como um case de sucesso, a informatização de Arapiraca. Coloca para a gente os pontos que vocês consideram como positivos, para que os outros municípios digam, rapaz, vou chamar Arapiraca para me apresentar aqui a solução. Vamos tentar criar essa cultura aqui do Estado. Arapiraca, a gente começou o processo de informatização lá, acho que em 2005. Em 2005. O maior problema, eu acho que de Arapiraca e de todos os outros municípios vão encontrar é primeiro infraestrutura. É o ponto-chave, é a maior dificuldade, porque não adianta querer implementar softwares, querer ampliar essa área de TI sem primeiro fazer a infraestrutura. Então você tem que criar rede, você tem que definir como vai ser a arquitetura da rede, se vai ter servidor, se vai ser tudo na web. Em 2005 a gente foi feliz na escolha de Arapiraca, na escolha da tecnologia a ser utilizada em Arapiraca. Naquele momento estava em alta a questão da programação em desktop, os softwares era Delphi, Visual Basic, e naquela época a gente lá atrás disse, poxa, isso não é o que vai vingar no futuro. O que vai vingar no futuro é web. Então, outra coisa que a gente fez em Arapiraca em 2005, a gente usou software livre, usou Linux. Por uma questão financeira na época até, a gente tinha o PENA FM, que era um programa de modernização administrativa, que é um financiamento, e a gente tinha dinheiro para comprar os computadores. Mas veja, naquela época a licença de software, hoje está diferente, mas naquela época a licença de um computador era 3 vezes o preço do computador. Do hardware em si, né? Então a gente disse, poxa, é melhor ter 3 vezes a quantidade de computadores ou só 1/3. Então vamos ampliar, mas a gente tinha que fazer uma coisa diferente. E aí foi quando surgiu a questão da web também. Poxa, qual é o grande problema de todo mundo ter que usar um software tipo Windows, não poder usar um Linux? Porque os softwares só rodam em Windows. Mas um software que rodasse na web, ele só precisava de um browser. Então vamos fazer assim, vamos tentar seguir isso. E assim, fomos felizes, a gente começou a gente procurou um software de gestão que trabalhasse via web, a gente começou lá em 2005, não tinha outro, só o E-Cidade. Então a gente começou no E-Cidade, começamos implantando protocolo, tributação, porque tributação ela geraria receita. Isso depois de construir a infraestrutura, né? Porque com o PENA FM na época, a gente conseguiu montar aquela rede, a prefeitura estava migrando para aquele centro administrativo, onde todas as secretarias estavam integradas. Então era a oportunidade perfeita da gente redefinir algumas coisas. Então a gente cuidou da arquitetura de rede lá, fizemos a rede cabeada na época, compramos os computadores. Você vê, a prefeitura tinha um parque em 2005, eu lembro que a gente fez a auditoria dos computadores, nós tínhamos 180 computadores. Quando eu saí no início de 2012, da coordenação de TI. A gente tinha quase 3 mil computadores na prefeitura de Arapiraca. 1.000 computadores? 3 mil. 3 mil? 3 mil. Somando das escolas também, que nem as escolas tinham quando a gente começou, e depois quando tem que somar aqueles laboratórios do Proinf e tudo. Só no centro administrativo hoje tem 600 computadores. Poxa. Ô Lucas, mas aí aproveitando esse momento, imaginando que Alagoas são 102 municípios, e eu vou querer que você adiante a sua conversa, me diga como é que ele está hoje, mas me conte como é que um pequeno município, estou falando de um pequeno município, Arapiraca é o segundo maior. Como é que ele pode se modernizar, como é que ele pode ser transparente? Hoje colocamos assim, é por lei, é exigência legal, seja transparente, coloque um site, coloque um sistema, transmita para o Tribunal de Contas, transmita para o governo federal, não é isso? E aí você cai no impasse de que ele não tem as ferramentas. Primeira coisa é encontrar uma ferramenta de gestão. Mas você acha que a visão do gestor, informática para a gestão, ela deve ser considerada uma despesa ou um investimento? Claro que é um investimento. Sempre lá em Arapiraca nós consideramos um investimento e até hoje, tanto que a gente terminou, quem pesquisar Arapiraca na internet vai ver que a gente foi pioneiro em vários aspectos da informatização do setor público.
Agora, a grande dificuldade dos municípios hoje, e isso eu já fui consultor da Associação dos Municípios também, percorri alguns municípios aqui no estado de Alagoas, é realmente que eles não têm, primeiro, eles não têm pessoal especializado, então, primeiro tem que, acho que uma formação técnica que viabilizasse isso seria legal, uma formação técnica. Porque o município ele tem sempre tem o seu efetivo lá, alguém do quadro efetivo que ele é relativamente entendido em informática. Então a primeira coisa seria capacitar alguém e escolher uma ferramenta de gestão que desamarre o município, digamos assim, dessas empresas que vivem não da prestação de serviço em si, mas do royalty da propriedade do sistema. Acho que a máxima, antes de escolher a ferramenta, é você definir qual o padrão que você quer ser refém de uma empresa o resto da vida ou não quer ser refém de uma empresa o resto da vida. Então, você tem que pagar, e eu não discordo de pagar por serviços, que as empresas me questionaram muito na época que eu comecei a implementar o software lá em Arapiraca, que você está querendo acabar com o mercado das empresas. Não, estou querendo pagar por serviços da empresa e não pela propriedade do sistema. Porque a empresa vai lá, implanta o sistema, treina e depois deixa lá. E a prefeitura tem que pagar o resto da vida uma mensalidade para aquela empresa pelo fato da empresa ser dona do sistema e não por ela prestar um serviço para a prefeitura. Então nós estamos falando em software livre e um software pago. Vamos colocar uma linguagem normal, pago. O software livre tem um conceito que o pessoal confunde muito, que o software livre é gratuito. Sim. Não, ele não é gratuito. Até uma das coisas que eu já fiz até um estudo sobre isso, sobre o impacto. Eu tenho um artigo que eu publiquei sobre o impacto de implantação de software livre no setor público. A curva de gasto, de custo de investimento inicial entre o software livre e o software proprietário, elas são bem semelhantes. Porque é treinamento, customização, implantação, todos os dois têm essa mesma curva, mas no médio e longo prazo aí o software livre disparadamente traz economia para o município. Então, como nós podemos ajudar? Porque nós estamos falando que ele precisa ter uma infra. Ele tem uma infra. Ele tem uma infra. Ele tem que ter recursos humanos de TI, para dar continuidade, que dê manutenção naquele software ali. Ele tem que implantar a solução. Certo. Então, ele precisa ter recurso para tudo isso. Isso. Como é que a Arapiraca tem esse recurso? De onde ele conseguiu esse recurso? Olha, você acha que informatizar gerou receita? Sim, sim. Então explica para a gente qual é a solução. Se pegar a receita de Arapiraca, comparar a receita de 2005 para cá, o crescimento da receita de Arapiraca foi absurdo. Porque a informatização, ela traz o que a maioria dos gestores não consegue enxergar. Ela traz o retorno, porque você consegue não só arrecadar mais, porque você vai controlar bem o IPTU, você vai controlar bem uma planta genérica de valores, o cadastro imobiliário, como você também vai controlar melhor os gastos, porque você vai ter maior controle sobre isso. Então, informatizar, o que a Arapiraca fez no passado, e como o gestor tem que considerar isso como investimento, quando você considerar algo como investimento, você tem que buscar financiamento, e vale a pena buscar financiamento. A Arapiraca buscou isso, a Arapiraca buscou um financiamento do PENAFM em 2005, foi com que a gente começou o processo de informatização lá, e o investimento que foi feito naquela época, ele já retornou, o retorno de investimento já foi centenas de vezes o que a gente investiu, maior do que o que a gente investiu. Então, vale a pena buscar uma linha de financiamento. Hoje, basicamente, para a modernização, as linhas de financiamento são duas. É o PEMAT, Programa de Modernização Administrativa e Tributária, e o PENAFM. Ambos, basicamente, todos eles vêm do BNDES. O BNDES disponibiliza uma linha de financiamento para os municípios que eles podem apresentar projetos e através dos bancos parceiros, pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, dos bancos públicos, que funcionam como bancos operadores, e ele consegue uma linha de financiamento que viabiliza a montagem da infraestrutura, o custeio dos treinamentos, das customizações de software. Isso aí tudo fica envolvido no pacote e você pode apresentar. Está na internet, no site do BNDES você encontra essas linhas de financiamento e o que é necessário. O PEMAT tem uma linha, como é que a gente chama na prefeitura? A gente quer mais uma linha de tiro curto. Você faz um investimento, um investimento, uma captação de recursos menor, mas ela tem um cronograma de aplicação também mais curto. Ou seja, em 1 ano, 2 anos,
você consegue fazer, se eu não me engano, com carência, você tem carência de até 2 anos para pagar, para começar a pagar, e depois 8 anos para pagar o financiamento. Então, assim, a gente consegue, os municípios podem conseguir esses recursos apresentando os projetos. A maior dificuldade dos municípios é que, lógico, para você conseguir um financiamento, você tem que não estar no CALC. Entendi. E assim, uma das dificuldades dos municípios em Alagoas é eles estarem fora do CALC. Você pegar a lista lá no tribunal, você vai conseguir ver que são poucos os que estão capacitados a pegar um financiamento. Mas essa é uma linha. Porque você consegue fazer um investimento maior num curto espaço de tempo e já começar a ter retorno mais rápido. Se o município for fazer o investimento, ele também pode, não tendo acesso às linhas de financiamento, ele vai ter que fazer um cronograma de investimento. E aí, como o investimento é mais lento, o retorno do investimento também é um pouco mais lento. Lucas, quando você colocou o seu projeto, você falou em internet. Você pensou também que um dos requisitos que Arapiraca deveria contar era que esse software funcionasse também pela internet. Isso, web. Então, Arapiraca tinha uma infraestrutura para ter esse software via internet. Se Arapiraca tinha, podemos sugerir isso também para os municípios nessa realidade de conectividade que nós temos no estado? Olha, em 2005, quando a gente começou, embora a gente já usou, a gente já foi visionário e usou o padrão web, a gente fez no intranet. Porque todas as secretarias foram para o centro administrativo, então a gente montou uma rede interna, era como, para o usuário, era como se ele estivesse na internet. Mas a nossa banda, comprar banda naquela época era muito caro. Você ter uma banda, eu lembro que para a gente ter uma banda de, acho que era 1 mega ou 2, 1 mega, a gente pagava R$10.000 por mês. Hoje não é essa a realidade. Então hoje vale a pena o município que é pequeno, que não tem software suficiente, nem precisa de grandes capacidades de processamento, nem tem pessoal técnico, investir num data center. Ele pode colocar em nuvem. Claro que tem que ter cuidado com a legislação nacional, né? Que a legislação nacional obriga que o data center esteja no Brasil e tal, tem que ter os dados pertencem ao município, os dados são pertencentes ao município, ou seja, um colocation num data center resolveria. E internet, a realidade hoje também é completamente diferente. Basicamente, todos os municípios, de alguma forma, eles têm que ter internet, porque os órgãos reguladores demandam internet. Você tem que transmitir arquivo para a Previdência, você tem que transmitir arquivo para que é o INSS, para o Tribunal de Contas, tem que prestar contas através do SICAP, e Receita Federal também tem que receber arquivos via internet. Então, assim, em geral, a internet ela já faz parte do cotidiano. Então, a maneira mais ágil para o município é colocar o software num data center. Seja esse data center público ou privado, enfim, mas tem uma estrutura de nuvem onde ele não se preocupe na manutenção daquilo e na segurança, que isso é o que é complicado no município de pequeno porte, que não vai ter um técnico para fazer isso. O software sendo instalado em nuvem evitaria aquela necessidade de equipe técnica de TI qualificada em cuidar de um servidor e ter um banco de dados, etc. Diminuiria o custo também. Muito custo, substancialmente. Você imaginar que um técnico, vamos colocar que seja um técnico, né? Dependendo da arquitetura de rede, vai precisar de um técnico de rede, de um DBA e tal, enfim. Mas um técnico que uma prefeitura pague R$2, R$3.000 por mês de salário para ele. Imagina ele fazer tudo, ele cuidar da segurança do servidor, ele vai ser o DBA, ele vai ser o programador, ele vai ser o cara que vai configurar o servidor, meio que pode inviabilizar o processo lá na ponta. E é o que hoje inviabiliza. Se a gente tivesse uma estrutura, um software de gestão via web, onde praticamente todos os municípios já têm essa arquitetura web disponível, isso facilitaria muito a vida dos municípios. Já que nós estamos falando em que o município ele tem que contar com software de gestão e colocando o software livre como uma opção, o que é que nós temos hoje de opção ao município que ele possa utilizar como software livre para ter todas as áreas do município integradas, né, a partir de um software de gestão? Veja, hoje o software de gestão, que tem essas características de ser livre, é o Urban. O Urban é um software que foi criado pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Ela investiu aí mais de 10 anos na criação de um software de gestão pública
eles chamam GRP, né, em analogia aos ERPs, e ele trabalha todas as áreas das prefeituras. Para uma prefeitura de médio porte, eu digo médio porte, Arapiraca ainda se encontra na lista da prefeitura de médio porte, já subindo um pouquinho, mas até médio porte você tem tudo, você tem controle de licitações, compras, estoque, patrimônio, tributação, folha de pagamento e transparência. Transparência, ele hoje está integrado ao Tribunal de Contas, ou seja, a gente consegue transferir todos os arquivos do Tribunal de Contas, que automaticamente, se eu não estou enganado, a gente tem lá disponível, né? Receita e despesa nós conseguimos. Receita e despesa vocês conseguem. Então, automaticamente, ao transferir para o SICAP, você consegue usar a transparência que o Tribunal de Contas já oferece, porque a gente está trabalhando aqui num ambiente em que você está minimizando os custos para o município. Uhum. E a lei, ele cumpre a lei? Essa modularidade permite que ele possa publicar seus contratos, suas licitações, folha de pagamento, etc. Veja, a transparência, o Urban hoje não tem desenvolvido ainda a parte de transparência 100%, mas a própria CNM, mas aí você tem portais, né? A gente está falando aqui no custo mínimo, você tem que procurar o que está gratuito. Aquilo que tem no tribunal, despesa e receita tem lá. Folha de pagamento, não sei se vocês já disponibilizam também. Não, ainda não. Ainda não, mas a CNM, ela tem um portal de transparência que poderia ser integrado, poderia se trabalhar numa ferramenta de integração. Basicamente, todos os municípios, eu acredito que dos 102 municípios de Alagoas, 101, nem lembro qual é o que está fora, estão filiados à CNM, então podem fazer uso da infraestrutura que tem lá. Ou seja, ele pode baixar o software, instalar. O Urban sim. O Urban sim. A transparência precisa fazer integrações, precisa fazer um trabalho mais detalhado aí, tem que fazer um estudo ou desenvolver alguma ferramenta para usar os arquivos, mas ele já exporta todos os arquivos. Então, se ele a gente trabalhou bastante na compatibilização com o SICAP do tribunal, então ele já está exportando o que o tribunal precisa. Então, automaticamente você consegue fazer uma ferramenta até que você mesmo importe esses arquivos, ou trabalhar em parceria com o tribunal para permitir que, através do arquivo transmitido, se consiga fazer a transparência. Eu acho que a própria CNM também colabora nessa informatização municipal, né? Sim. A CNM colabora, mas veja, o objetivo da CNM, quando ela criou a ferramenta, era disponibilizar aos municípios. A CNM ela não tem a estrutura necessária se o município disser, olha, eu quero implantar o Urban aqui. A CNM não vai mandar um técnico para o município para customizar, treinar. Eles não vão conseguir fazer isso porque eles não têm um corpo técnico capaz de atender 5 mil municípios no Brasil. Uhum. Então, basicamente, eles dão apoio remoto, mas ele é muito simples de usar, ele é muito fácil de usar. Arapiraca, como é uma cidade, a gente está hoje implantando, a gente está concluindo a implantação do Urban para orçamento e contabilidade financeiro. Foi um trabalho, digamos, mais demorado um pouco, porque a gente teve que compatibilizar com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, porque como ele foi um software desenvolvido em nível nacional, ele tem compatibilidade com algumas unidades da federação, mas não tinha ainda compatibilidade com Alagoas. E aí a Arapiraca teve que meio que fazer junto com a CNM essa compatibilidade, mas uma vez compatível, está disponível para todos os municípios. Então, o que foi feito para Arapiraca, vocês já estão utilizando, está disponível também na CNM? Tá. Porque então, para Alagoas, o que vocês estão trabalhando, todos os municípios podem ter. A gente tem, inclusive, a gente fez a gente tem um repositório de software compartilhado com eles. Então, a gente sincroniza, a gente também faz modificações em Arapiraca, porque é software livre, tem essa vantagem. A gente não fica nem preso só a CNM resolver os nossos problemas. Aquilo que a gente resolve, a gente sincroniza com a CNM e na próxima versão já sai a alteração que a Arapiraca fez. Então, assim, é um software colaborativo. Imagine se todos os municípios passarem a colaborar. Que cada um encontre um problema e consiga um programador a um custo pequeno. Que resolver aquele problema. Quando o problema for resolvido, a solução está disponível para todos os municípios. Então, no médio e longo prazo, a gente enxerga que isso vai ser um benefício mútuo para os municípios. Então, nós teríamos que encontrar um parceiro de infra
um parceiro de desenvolvimento, né? Alguém que conseguisse manter esse data center dos municípios em funcionamento, independente da gestão e dando continuidade à gestão. Exatamente. É isso. Ô Lucas, e o processo eletrônico? O tribunal começou o processo eletrônico. Toda transferência de documentação ao Tribunal de Contas é por meio eletrônico. Então, a Arapiraca está pronta? A Arapiraca está pronta do ponto de vista de informatização, ou seja, a gente tem estrutura, a gente tem infraestrutura para fazer isso. Transferir o processo, o Rubem ele faz. O módulo de licitações, compras e estoque, que é o que permitiria basicamente que todo o processo estivesse disponível ali em meio eletrônico para ser transmitido, ainda não foi implantado, mas é possível fazer essa integração e com um esforço adicional a gente conseguir compatibilizar com o protocolo eletrônico do tribunal para enviar os processos eletrônicos, fazer o processo eletrônico. O que a Arapiraca está fazendo hoje, a gente está trabalhando numa ideia de paperless. A gente quer eliminar o papel, criar o documento que ele já seja criado eletronicamente. Certo. Esse é o passo que a gente acha que a ideia é mais eficiente do que a gente criar uma mega estrutura de digitalização lá para ficar gerando papel e digitalizando papel. Então você sai do eletrônico, vai para o papel e volta para o eletrônico. Seria um custo ruim para o município. O ideal, que é o que o pessoal do TI agora está trabalhando, que o coordenador, o Rony Class Firmino, está trabalhando, é na ideia do documento já ser criado digitalmente. E onde a gente esbarrou? A gente esbarrou no custo das chaves. Porque você vai ter que ter tokens de assinatura e adquirir os tokens para todos os servidores. Todo mundo, imagina, todo mundo que pode assinar um documento, ele tem que ter um token, que é o CPF digital. Aí a gente trabalhou lá na ideia de construir um servidor de chaves. A gente tendo um servidor de chaves, a gente conseguiria gerar, até se fosse o caso, a gente entrou em contato com a CNM, para ver se era possível que ela fosse a R. Ou o Tribunal de Contas, ou até o ITEC, é uma ideia, o ITEC poderia ser um AR e distribuir as chaves. Daí a gente conseguiria gerar uma chave daquelas A1, que é só o arquivo, para que permitisse a assinatura digital no documento. Então, para que todos entendam, para que um documento seja válido eletronicamente, ele precisava ter uma assinatura. Aí essa assinatura, nós entendemos que é um certificado digital. Esse certificado digital é um equipamento que parece um pendrive ou é um arquivo que é disponível no seu computador e ele serve como uma carteira de identidade sua. Então você assina um documento a partir daquele arquivo. Aí o que nós estamos discutindo aqui é que isso é um custo. Para cada certificado digital desse, há um custo anual, ou de 3 em 3 anos, você escolhe como você quer pagar. E imagina isso para um município que está falando em dezenas e centenas de servidores. Então a Arapiraca está com uma ideia bastante interessante em ser uma empresa que pode oferecer certificados digitais. A mesma ideia, Lucas, o Estado também está tendo. A mesma ideia, a Luciano disse para mim que também está tendo. Já imaginou o Estado, se ele conseguir criar essa certificadora, nós conseguiremos também ceder para todos os municípios a um custo baixo. Um custo baixo. Então, eu torço por vocês, torço pelo Estado, que chegar primeiro, a sociedade ganha, né? Na verdade, a gente não deveria... deveria haver uma integração maior, a gente tenta, a gente até teve conversas com o próprio Luciano do ITEC. O ideal é que nós não fôssemos concorrentes, mas a gente se ajudasse na construção da solução. Eu acho que esse é o modelo ideal de parceria. Durante muitos anos, quando fui coordenador de tecnologia na Prefeitura de Arapiraca, eu busquei essa integração com os órgãos. Todos eles, estadual até federal. A gente nós fomos lá dos pioneiros na implantação do cartão SUS. A gente que viabilizou, a gente chegou lá no cartão SUS, olha, a gente precisa mudar a arquitetura lá da prefeitura e vamos precisar de um sistema novo. Esse sistema não funciona bem em rede. Disseram, olha, tem uma versão beta aqui de outro sistema, vamos levar para Arapiraca e vamos homologar. Lucas, serviços, mobilidade, internet é a sociedade. Para a sociedade, né? Para aquele que está nos vendo. Isso. Ele vai acessar um celular, ele vai conseguir conectar, ele vai acessar um site. Como está a adesão? Nós temos assim estatísticas, você tem estatísticas, rapaz, eu tenho aqui 300 usuários, eu tenho aqui 500 solicitações. O aplicativo foi lançado, nós lançamos há cerca de 6 meses que a gente lançou. Então, assim, a adesão, ela está vindo. Hoje, quando
por um acaso o web service, que é a plataforma de comunicação com o aplicativo, ele cai, o telefone já começa a tocar. Então é um sinal que o cidadão está usando. Na nota de serviço, principalmente. E a gente vai evoluindo. A nota de serviço hoje está tão legal que uma empresa ela gera a nota de serviço no aplicativo, consulta a nota de serviço, envia a nota de serviço para o cliente sem gerar o papel. E isso ainda tem a pegada do meio ambiente, né? E agora, na última versão, que deve estar saindo nesses dias, a própria empresa já consegue emitir o boleto de ISS dela no final. Toda essa tecnologia, ela está utilizando como base um software livre? Veja. Você traz esses dados de um software livre? Veja, sim. A gente traz de um software livre. O web service que fornece é um software livre. Quanto ao software que é colocado na ponta, esse teve que ser desenvolvido pela prefeitura. A gente contratou alguém que desenvolvesse, que modelasse do jeito que a gente queria, porque a gente considera que o investimento, né, isso é um investimento, tecnologia é um investimento, ela traz a comodidade para o cidadão, porque a empresa pública ela tem uma característica que é legal, que é a empresa pública, o lucro da empresa pública é o bem-estar do cidadão. Isso. Então, se a gente faz com que o cidadão não tenha que ir à prefeitura para emitir um boleto de IPTU, ele pode ali no seu celular, ou uma empresa, precisa de repente um cliente liga, olha, eu preciso da nota fiscal do serviço, e de repente o cara tem que sair, ir em casa ou ir na prefeitura emitir uma segunda via, ele ali do smartphone dele já seleciona qual foi a nota que ele emitiu, já envia para o e-mail do cliente dele. Então a gente está trazendo, a gente está conseguindo recuperar a satisfação e o bem-estar do cidadão, que é para isso que os impostos são pagos, e eu acho que é nessa área que a gente deve investir. Então, falando no cidadão, vamos pensar em todos os municípios, a transparência é o foco, certo? A transparência é o foco, é uma obrigação. Como é que a Arapiraca cumpre a transparência? Veja, a Arapiraca teve que cumprir passos. A Arapiraca ainda está num processo de evolução em relação à transparência. Por quê? Porque a transparência, ela é a ponta do iceberg, ela é aquilo que é visível para a população. Mas antes de a gente conseguir dar transparência, nós precisamos arrumar a casa. E é por isso, talvez, eu até vi a quantidade de municípios que estão com problema na transparência. Porque não adianta tentar resolver a transparência sem ajeitar a casa antes, sem considerar que tecnologia é um investimento e trabalhar. A Arapiraca trabalhou muito nisso. Então a gente já está terminando agora as integrações para publicar. Por exemplo, a parte de transparência lá dos funcionários já fica integrado direto com a folha de pagamento. Quando você gerar a folha de pagamento, ele já está no ar. Então você precisa ter um software que gere bem folha de pagamento e que integre isso. Nem todas as prefeituras têm, por incrível que pareça. Quando você quer divulgar despesas e receitas, você precisa ter um software que controle isso e que automaticamente transmita, para não depender de alguém estar gerando um arquivo, transmitindo para um outro sistema e eventualmente para que o cidadão possa visualizar. A Arapiraca trabalhou de uma maneira diferente, que num primeiro passo a gente fica atrás, porque a gente está construindo tudo isso, mas a gente está construindo tudo de forma automatizada. Então, quando a gente lançar a nossa estrutura de transparência agora, ela vai ser toda automatizada, sem interferência de alguém estar tendo que gerar um arquivo e ir para a internet, para o WordPress, publicar. Tudo vai ser integrado. A gente trabalhou nessa plataforma. Essa plataforma não foi fácil, mas ela já está praticamente 90% pronta para a gente largar na frente aí nessa questão de transparência e deixar o município mais tranquilo. Nesse momento, se você olhar, a Arapiraca ela não tem ainda todos. A gente está com a nota até não muito boa na questão da transparência, porque nós investimos muito tempo na questão da infraestrutura, do que é que você precisa realmente para gerar transparência. E esse é o motivo, como eu já falei antes, da gente ter tão poucos municípios atendendo transparência, porque eles não investem na tecnologia, aí não conseguem gerar o que está sendo pedido. E a dependência também de terceiros causa isso, né? A dependência de terceiros. A Arapiraca também a gente trabalhou em ficar sempre que possível independente de terceiros. A gente não consegue isso 100%, isso é uma utopia, né? Uhum. A gente coloca como meta, mas você sabe que é difícil. Tem softwares que você não consegue uma versão livre, ou você não tem quem mantenha, ou o software não é de boa qualidade.
A exemplo disso, quando a gente tentou integrar, a gente tentou lançar o controle acadêmico na educação. Nós tentamos um software livre e chegou em determinado ponto o software meio que ficou, a gente não conseguia mais manter aquele software, o custo operacional começou a ficar muito alto e aí hoje o pessoal está replanejando já como fazer lá em Arapiraca. Então, Lucas, a sociedade acompanhou assim, a necessidade que o município tem. Ele precisa ter infraestrutura, ele precisa ter recursos humanos, ele precisa ter um capital para um investimento, ele precisa garantir que aquela informatização tenha uma continuidade. Arapiraca ajuda como? Será que vocês atendem um telefone de um gestor e digam, agora pode vir aqui, eu vou lhe ajudar a implantar essa tecnologia? Olha, eu fiquei, do tempo que eu fiquei como coordenador de TI lá em Arapiraca, hoje eu sou secretário de Finanças, do ano passado para cá eu sou secretário de Finanças. De 2005 a 2012, o início de 2012, a gente recebia municípios praticamente todos os meses lá. Chegou um tempo que a gente teve que agendar a ida dos municípios. Que antes a gente, quem precisar ir lá, pode ir lá, qualquer dia que a gente recebe. O fluxo começou a ser tão grande que Arapiraca teve um destaque nacional e as prefeituras do Brasil todo iam visitar Arapiraca. Então o fluxo ficou grande e a gente teve que estabelecer, olha, a gente só recebe as prefeituras dia de quarta-feira, porque senão ninguém conseguia trabalhar. Porque você recebia alguém na quarta, na quinta chegava alguém, na sexta chegava outro, e aí a gente teve que regularizar o fluxo. Mas a Arapiraca recebe, a Arapiraca contribui com os softwares, todas as modificações de software livre que a gente faz, a gente republica. Certo. E a gente redisponibiliza, a exemplo do que a gente fez agora com o Urban, quando a gente redisponibilizou todas as modificações que nós fizemos. Porque a Arapiraca, ela adquiriu uma coisa legal, que é a cultura de trabalhar com software livre. Isso não é fácil, não é muito palpável para a maioria dos gerentes de TI. Vamos fazer uma parceria para que possamos fazer alguns eventos, né? Sim, com a CNM, com a AMA. Com a AMA. Para que colocamos as soluções, vamos colocar soluções e ver qual município, né? Essas soluções serem disponibilizadas para as outras prefeituras. A AMA, o próprio Estado também participar? O próprio Estado. A maior dificuldade hoje para os municípios, na questão da ferramenta, no caso daqueles que optem por usar algo como o Urban, é infraestrutura. E capacitação também. E capacitação. Capacitação ainda se resolve, ainda há caminhos que podem ser percorridos, como um EAD, você fazer uma videoconferência, porque já que tem internet é possível fazer uma videoconferência, então tem caminhos que poderiam encurtar isso. Mas a infraestrutura de servidores, essa tem que ser resolvida, porque tem que ter um servidor web, tem que ter alguém que cuide daquilo, tem que ter um data center, algo no data center. Isso dificulta um pouco a vida dos municípios e termina tornando os municípios reféns dessas empresas que fornecem o software. Vamos fechar uma parceria com alguém que resolva isso. Verdade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar apresentando esse programa. Deus quiser, estou no próximo também. Lucas, bem-vindo, rapaz. E você, agradeço bastante o seu tempo. Espero que a sociedade tenha gostado dessa apresentação. É um case que eu quis mostrar para os municípios. Outros serão convidados a apresentar também suas soluções. Fica à disposição. Só uma pequena coisa que eu esqueci de falar, que talvez seja importante para quem está nos ouvindo, que o investimento em tecnologia ele tem que ser renovável, ele tem que se reinvestir, não é porque você investir uma vez que você nunca mais vai precisar investir. Não, o gestor atual que tem que investir, o futuro também tem que investir. O futuro também, que a tecnologia tem que estar no orçamento. Ela tem que ter um fluxo. Lá em Arapiraca, às vezes, quando a gente fala em investir, o pessoal diz, mas Arapiraca já é case, já é já exemplo. Tem, né? Não, tem que reciclar. Exatamente. Mas é isso. Ok, obrigado. Tá bom? Valeu, Caxi. Obrigado.